Fala aí, galera. Tô esperando o professor Gabriel. Pois é, cara. Mas a minha tava marcada antes. O Thiago é que fez merda. Tamo junto. Vai ficar gravado, cara. Show. Boa live lá pra tu, Igor. Aqui fica gravada, Léo. Fica tranquilo. Esperando o professor Gabriel aí, basquete Sinop, entrou, show de bola. Agora eu pego ele aqui. Olá, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Beleza, cara? Tudo bom? Prazer. Prazer estar te conhecendo. Ouvi umas histórias muito legais sobre você lá do Éder, do trabalho que vocês estão fazendo aí no Mato Grosso e estou muito feliz de poder estar aqui conversando com você. Eu queria que Ah, você se apresentasse, contasse para a gente a sua história, a sua trajetória, como é que você se atraiu pelo basquete. Senta aí, relaxa e solta a voz. Conta para a gente aí, por favor. então, primeiro, olá a todos, né? Estou vendo os amigos aqui no chat, né? Tá? Obrigado pela visita também. Eu sempre falo que eu comecei a jogar basquete no ano que foi criada a linha de 3 pontos, né? Eu comecei a jogar basquete em 1985, na cidade do interior do Mato Grosso chamada Juara. Tinha um professor lá maluco, né? Para fazer basquete na década de 80, no interior do Mato Grosso, em que você saía da capital por, de ônibus, gastava 24 horas de viagem na estrada de chão, né? E você ter basquete numa cidade dessa, o cara tem que ser maluco, né? Então, esse cara, o nome dele é Celso, ele me apresentou ao basquete da seguinte forma: eu estava na quinta série, na época era quinto ano, e ele era professor de educação física, e naquela época a gente fazia educação física em horário oposto, e a gente tinha que escolher uma modalidade, né? Então cheguei lá, ele virou para mim e falou assim: ó, você vai fazer basquete. Eu não sabia o que era, para mim esporte era softball na época, ele falou: é com a mão e tem uma cesta. Né? E eu não entendi nada e fui lá. Né? E quando eu cheguei lá, peguei a bola, né, toquei na bola, né, participei do primeiro dia, me apaixonei e foi um caso de amor. Né? Então eu comecei a jogar basquete com 10 anos de idade e depois me aventurei por outras modalidades, na cidade acabou a modalidade, né? Assim como em várias cidades, se demite o técnico, muda o prefeito, né? muda a dinâmica e acabam tirando a modalidade. Né? Então eu fui para o atletismo, né? Cheguei à seleção brasileira de atletismo, fazia salto em altura, jogar voleibol também, enfim, fiz várias coisas, né? E até chegar a educação física, né? Fiz educação física, entrei na faculdade de educação física. Quando eu entrei na faculdade de educação física, o treinador na época, já em Sinop, o treinador na época me chamou e me fez uma proposta para ser auxiliar dele, né? Eu não quis, eu falei: não, não quero, eu quero fazer educação física para ser personal, para ser de repente fisiologista, né? É, Ganhar ganhar dinheiro. dinheiro, ganhar dinheiro, né? Para que basquete, né? Então, basquete primeiro era diversão, é até hoje, né? E eu não quis, ele me chamou, eu acabei indo, né? Eu fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde e à noite com ele. E eu falei assim: vou ficar aqui uns 6 meses até eu me adaptar, né? Arrumar outra coisa, tal. E aí depois eu vou para a área do fitness, né? E aí tô há 25 anos tentando ir para a área do fitness, né? E fiquei no basquete, virei Tentando se treinador, curar do né? vírus do basquetebol. E uma vez um técnico falou para mim, né? Um outro professor, né? Esse professor que me chamou para trabalhar, eu estava jogando com ele, parei, não quero mais. Ele falou assim: como assim você não quer mais? Você foi picado pelo vírus do basquete, cara.
Não tem volta. Isso. Você pode até ter um tempo sem, mas você nunca vai deixar de estar jogando basquete, estar no basquete de alguma forma. Eu falei, você é louco, cara. Você é louco. Você vai ver, nunca mais eu piso numa quadra, né? Um ano depois eu estava lá, não só como, como jogador, né, mas como assistente técnico, já trabalhando nas categorias de base, uma coisa que eu gosto muito. E tô aí até hoje fazendo isso aí, né? Depois que eu me formei, continuei sendo técnico, e a gente começou a mexer, tentar melhorar a estrutura do nosso projeto, e isso envolve muitas situações, né? Então eu passei é, por várias situações com a parte, com o prefeito, com o coordenador, né? Porque você não é concursado, né, no município, então você tem que estar levando, né? Então eu virei coordenador técnico, né? Passei por várias situações na esfera administrativa da prefeitura, enfim, em todos os setores, né? Para ser mais exato. E sempre como técnico, sempre, nunca abri mão. Né? O pessoal falou, agora você vai ser coordenador, tal. Eu falei, eu vou ser coordenador, mas eu não abro mão de ser técnico. Não, não dá. Então não dá. Eu vou estar sempre na quadra, né? E aí eu continuei assim até hoje, né? Nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos, né? A atual administração aqui, ela retirou o basquete do programa, né? E a gente continuou da mesma forma, né? Falei, não, vamos fazer na hora que dá, enxugamos, né, todo o projeto, vamos fazer da forma que dá para o basquete não morrer, né? Já está padecendo, né? Então vamos tentar segurar. E aí eu estou segurando até hoje aí a onda, né? E todo ano eu falo que eu vou parar, daí eu falo, não, vou mais um ano, que esse ano vai. Esse ano é o último ano, né? E acabo indo e a gente está aí já há 25 anos. Show. Cara, assim, é difícil, assim, porque todos que eu falei foram técnicos, assim, dos seus estados e que não tem, talvez, a oportunidade que você tem ou criou, eu acho mais uma palavra mais adequada a gente falar uma oportunidade que criou, que você é o presidente da Federação do Mato Grosso. É isso? Exato, exato. Então, E isso tem quanto tempo? Sim, na realidade eu falo que eu não sou, né? Eu estou, né, presidente, né? sim, Porque é uma coisa que eu concordo. não quero para mim de forma longa, né? Eu sempre deixei bem claro para as pessoas que a gente tem que passar e deixar a nossa contribuição, né? Então, uma das situações que já de cara a gente já mexeu no estatuto da federação local é para não ter esse processo de reeleições e reeleições, né? Até porque depois virou lei federal, né? Mas eu estou como presidente desde 2017. Por que isso aconteceu? A federação nossa, ela é uma federação que sempre teve uma organização muito boa, a gente sempre teve um quadro de arbitragem muito bom, a gente sempre se destacou nas categorias de base, né? Chegando na primeira divisão, né, quando tinha os campeonatos de seleções, chegava na primeira divisão, descia, ia de novo, ficava 2, 3 anos na categoria, descia de novo, então a gente sempre foi um estado intermediário, a gente é um estado gigantesco, gigantesco, pra você ter ideia, a Itália, né, a gente está vendo aí com relação à pandemia, a gente fica sabendo tudo da Itália, né? A Itália tem, para você ter ideia, tem 300 mil quilômetros quadrados e Mato Grosso tem 975 mil quilômetros quadrados. Cabe 3 Itálias, cabe Itália, Espanha e Inglaterra, acho que junto. Então é um território muito grande, as cidades estão muito longe. Para você ter ideia, a gente anda para jogar. Eu estou aqui em Sinop, vou jogar em Água Boa, por exemplo, são 1.300 quilômetros dentro do estado. Você anda 26 horas de ônibus, né? Não tem a parte de aeroporto, né? Não tem essa logística, então é no ônibus mesmo, então fica muito caro. Né? Para você fazer um jogo desse, você vai gastar aí 15 mil, né? Se não for gastar mais. Então, é uma realidade muito diferente. E aí surgiu a oportunidade de ser a presidente, então me chamou, falou, Gabriel, eu não vou ficar mais, eu quero sair, e eu entendo que a federação tem que ficar com os técnicos. Né? Os técnicos têm que estar abraçando a causa e fazendo. E aí eu conversei com a minha família e conversei com os técnicos e falei assim, bom, vamos fazer se for uma chapa em que todos os técnicos se envolvam no processo. Né? Então, e foi assim, então o Éder mora a 700 quilômetros de mim, né? Ele mora mais na região sul do estado, mora mais na região norte, e aí o Éder entrou como vice-presidente, o outro entrou como tesoureiro, o outro entrou como diretor técnico, e a gente montou uma equipe de trabalho e seguimos assim.
né? É lógico que, evidente que eu falo, pessoal, que eu estou técnico, né? Porque eu não deixo de competir como técnico. Então, quando chega a gente sempre faz os eventos aqui por conta da demanda de distância. Os eventos são sempre em formas de finais de semana. A gente joga sexta, sábado e domingo e cada um para sua casa de novo. Né? Porque não tem como se Para fazer ganhar a jogo de ida e volta. viagem, para não ficar E, fazendo o e trajeto é, direto. porque Entendi. assim, de repente acontece muito, assim, a equipe confirmou, o campeonato começa na sexta, chega na segunda-feira, o prefeito vai lá e corta o ônibus. Né? Então não tem outro formato hoje que não seja em termos de circuito. Esse ano a gente já estava numa fase bem adiantada para regionalizar, criar ligas regionais, depois dessas ligas ir jogando no segundo semestre, mas infelizmente por conta dessa pandemia a gente teve que recuar, né? Não sabemos como é que vai ser ainda. Né? Mas aí eu acabei assumindo a federação e tendo contato com esse mundo do diretor mesmo, né? Do organizador de evento. Né? Então, hoje a federação, por conta de situações passadas, ela não pode ter recurso nenhum, então a gente não tem recurso nenhum público, né, para estar buscando via o poder público, federal ou estadual. Né? A federação está com essa inadimplência. Então a gente sobrevive de ajuda de um ou de outro, com as equipes custeando praticamente tudo, né? Isso inviabiliza porque as equipes com menos condições de repente não participam, né? Então o basquete acaba aparecendo muito por conta disso, né? Entendi. Então a minha próxima pergunta que eu fiz para todos os 8 até agora, assim, você é melhor do que ninguém tá qualificado para responder, que eu peço um panorama geral do basquetebol no estado do Mato Grosso. Questão de capital interior, que você falou que acontece bastante. É, categoria de base feminino, master, universitário, basquete escolar. Dá um panorama geral aí para a gente como é que é. Então, essas estruturas funcionam, infelizmente, de forma muito separada, né? A gente tenta agregar, tenta aproximar, mas é bem complicado, né? Primeiro porque o estado é gigantesco, é muito grande. E aí os polos do basquete, eles são longes, né? Nós temos aqui do lado 80 quilômetros Sorriso, que está participando do CBC, que está tendo bons resultados, né? Que é uma cidade que tem um investimento no esporte, né? É a única no estado hoje que tem feito isso. Né? Fora daqui a gente tem 200, 300 quilômetros um polo, a 500 quilômetros, né, que a capital fica a 500 quilômetros, lá tem mais 4, 5 clubes que acabam trabalhando, né, mas bem de forma isolada, bem o técnico mesmo fazendo, né, então nós temos assim, uma distância muito grande. Né. As competições ocorrem no ambiente da federação, a gente sempre faz duas categorias, por exemplo, a gente faz o sub-13 e o sub-17, que daí o técnico pega 4 equipes, coloca no ônibus e vai. Né? Então a gente aí vai lá com 15, 20 árbitros para fazer o evento. Então é uma logística bem complicada, assim, né? E depois a gente faz o 15 e o 19, depois faz o adulto a gente faz separado. Né? O Master a gente sempre deixa com a associação de Master, e aí tem alguns torneios fora, mas o pessoal participa muito do Master aqui, né? O pessoal está se organizando bem. Né? E os jogos universitários eles acontecem com a Federação de Desporto Universitário. Ela faz o evento também no final de semana, geralmente de quinta a domingo, de sexta a domingo. Né? Quando tem feriado aqui é uma briga, porque todo mundo quer fazer evento, porque fica mais fácil o transporte para as equipes, alojamento, né? Essa situação toda. Então os jogos universitários eles sempre ocorrem sempre de sexta, sábado, domingo, quinta, domingo, né? Para classificar as equipes. E o evento maior, que abrange mais, acaba sendo os Jogos Escolares. Né? Os Jogos Escolares aqui é feito em 10 regiões, são 10 regiões na categoria A e B, né? Falando de basquete, né, porque tem as individuais também. Esse campeonato ele ocorre classificando um ou dois, dependendo da região, e chega numa fase final, que aí é uma semana de jogos, uma fase final com as 12 melhores equipes do estado, né, que vão jogar ali e vai sair o campeão. Então hoje a competição que mais tem importância para os técnicos, que mais tem importância, que tem mais investimento das prefeituras, né, que todo mundo acaba tendo a imprensa em geral, acaba sendo jogos escolares realmente. Né. Os jogos universitários
as faculdades acabam, algumas investindo, porque acaba dando a vaga, né? Mas você vê assim, é mais o atleta correndo atrás, entendeu? Pedindo para o reitor, né? Mais o grupo do basquete mesmo fazendo ao invés de ter um técnico, né? Então, quando você chega na categoria adulta aqui, o adulto funciona um pouco diferente por conta disso. Você chega, 95% das equipes não tem técnico. São os atletas que vão lá jogar e tem um capitão que resolve, os caras Assina a fazem vaquinha. súmula, sim, sim. E vai assim, porque o técnico também não quer tá, tá, o técnico da base não quer estar participando do adulto porque acaba tendo desgaste, né? O jogador às vezes não pode treinar porque não está ganhando, aquele dia o cara tem uma prova da faculdade, tem que viajar por causa do trabalho, né? Então, o compromisso acaba sendo um lazer, é sério, mas lazer. Então, a maioria dos técnicos prefere não estar participando do adulto, então acaba deixando os atletas meio que por conta, assim, né? E o Estado, nos últimos 3, 4 anos, não participou da Centro-Oeste, né? Que agora, né, nesse formato da CBB, ela acaba levando para o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Não tem participado porque os caras não conseguem ter recurso, as competições nos últimos anos são feitas no formato de uma semana, né? Daí o pessoal trabalha, não consegue tirar uma semana para ir lá, né? Então a coisa acaba se ilhando um pouco, né? Então a gente vê assim, o pessoal da capital jogando mais entre eles na capital, o pessoal do sul, daquele estado jogando entre eles, o pessoal do norte também, então as coisas acabam funcionando um pouco mais de forma Acaba isolada. regionalizando. E se quando vai se juntar, tem que ser no final de semana, porque a gente não tem essa condição de estar juntando pelas distâncias, né? É realmente muito grande, e aí o valor de transporte acaba sendo realmente muito caro. Entendi. Feminino adulto tem? Feminino adulto é do jeito que eu falei do masculino, né? Só que muito menor, né? Sim. Então, Sim. no ano passado a gente fez o estadual adulto, nós tivemos 3 equipes participantes, né? Sendo uma juvenil. Né? Então é muito pouco, né? As meninas realmente. Aqui tem uma situação que eu fico. Com o masculino acontece também, mas menos, né? Que é o estourar, né? Eu não sei quem colocou isso na cabeça da galera, que quando faz 17 anos, eles falam que estourou, Acabou. né? Que acabou, né? Que agora vai fazer faculdade, vai trabalhar, não tem mais basquete. E aí a esmagadora maioria para. Então, eu sempre costumo falar que o basquete do Mato Grosso, ele é muito caro. Ele é muito caro pelo sentido de que, para você fazer um atleta, ele vai começar aqui, ele começa com 13 anos, porque, no caso dos jogos escolares, geralmente o técnico começa aí com 13 anos, e quando chega com 17 anos ele para. Então, é material, é técnico, é energia de ginásio, é zelador, se você colocar tudo nesse pacote, para você formar um atleta que vai jogar durante 4, 5 anos e acabou. Né? E em alguns estados a gente vê uma longevidade maior. Né? Você vê o menino saindo da base e de repente chegando a jogar até 30, 40 anos, né? Entrando no Master. Então você vê mais praticantes da modalidade durante muito mais tempo. Né? Então o feminino aqui E ele no tem. caso. Pode falar. Desculpa, vai. Não, Então, eu ia perguntar sobre essa questão da iniciar com 13, que aí toda essa questão geográfica de dificuldade de transitar de um lugar para o outro, o mini basquete também seria uma solução para ter mais praticantes começarem mais cedo. E quanto mais tempo a gente fica contaminado com o vírus do basquete, mais tempo a gente quer ficar, né? Mas é eu entendo, complicado. eu Mas entendo talvez com o mini basquete essa questão geográfica também influencie bastante, com certeza, que eu entendo podia ser que uma solução do incentivo. eu entendo que o mini basquete é a prioridade, assim, vamos dizer. Né? Porque quanto mais cedo a criança tem contato com o basquete, mais ela vai se apaixonar. Né? Então a gente vê o mini basquete, às vezes até menos um pouco, né? Se projetos acontecessem de forma mais rotineira, a coisa rendia melhor, tinha muito mais gente praticando. Aqui no Mato Grosso tem uma realidade um pouco diferente, e a gente tentou fazer o mini, todo ano a gente tenta fazer o mini, e dá 2, 3 equipes no máximo. Né? É o contrário de São Paulo, por exemplo, né, que tem muito mais gente no mini, né? Em alguns estados tem muito mais gente jogando mini do que um adulto, por exemplo. Falo no caso feminino, né? E Sim. a gente acaba observando que o técnico vai buscar o atleta com 12, 13 anos para ele começar a fazer um banco para os jogos escolares da categoria B.
Então aquele menino que vai vir jogar ali, vai entrar, e no outro ano, de repente, ele vai ser um titular, aí que ele começa a jogar com 13, 14. Ele começa muito tarde. Né? O Aí ideal com seria 17 para. 17, com 16 ele fala assim, putz, estou ficando velho, meu ano que vem é meu último. Ali que ele vai Já começa começar. alguém Né? Isso, cobrar em exatamente. casa, ó, tem que ajudar em casa, pô, tem que Exato. trabalhar, ou então tem que fazer um vestibular, tem que meter a cara no estudo, é Tem que difícil estudar, mesmo. é. Isso é complicado. Ô, Gabriel, uma coisa que vem me preocupando muito nas outras 8 lives que eu fiz aí, por exemplo, Rondônia e Amapá, não tem categoria de base, não tem praticante. Não tem. E isso, assim, pô, a gente. Sou brasileiro, apesar de estar morando na Argentina, mas, pô, sou brasileiro. A gente tem 27 estados para desenvolver, né? E para procurar um cara de 2,10, um outro Huertas, um monte um outro Leandrinho, um outro Oscar, um outro Vlamir. E, e eu vejo que uma das reclamações dos técnicos desses estados é simplesmente não ter, não existir a categoria de base. Isso me preocupa assim demais para saber como será o nosso futuro, né? E assim, mesmo que seja, você falou que o escolar é o forte, e assim, a nível de federação, como é que são as categorias de base em questão quantidade, assim, quantos somando todas as regiões, quantas equipes participam do sub-13, por exemplo, ou Então, sub-15? pra você ter uma ideia, ano passado a gente fez o adulto e ele teve 11 equipes participantes, né? Nesse formato de um final de semana. No Sub-17 nós tivemos 16 ou 18 equipes, eu não vou me recordar agora de Bom, cabeça. Né? muito bom. No Sub-13 nós tivemos duas ou três equipes no feminino e mais ou menos umas 6 no masculino. Né? Então é muito pouco do que tinha que estar. Né? Então você vê que É tem muito pouco, técnico. mas não é muito diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, que poderia ser muito mais. Mas já é, pelo Mas menos existem praticantes. Isso é muito bom. o que a gente vê tem uma estrutura nos municípios, por exemplo, você pega o município X, ele vai ter o técnico lá, a prefeitura vai dar algum material para ele, certo? Ele vai estar fazendo trabalho nas escolas com as crianças, né? Isso a gente vê muito aqui, mas esse cara não consegue o ônibus para ele poder competir. Né? E quando ele deixa de competir, a molecada começa a ver que ela não vai estar competindo, que ela não vai estar jogando, ele começa a parar. Né? E aí que é o grande problema, porque o aluno passa a não querer mais fazer aquela prática, né? No Claro. caso do basquete. Então a gente tem um problema de logística que influi muito nessa situação de estar jogando. Né? Para você fazer um amistoso, você depende da prefeitura, basicamente, em quase tudo. Eu falo de interior, né? A capital, o pessoal ali ainda tenta fazer alguma coisa, mas é bem complicado de estar fazendo, porque você não tem, às vezes, o ginásio disponível pela prefeitura, né? O governo do estado também não tem uma estrutura própria para estar disponibilizando isso de forma de mais vezes. Então, a gente vê uma situação de que você não tem estrutura para o pessoal jogar. E hoje eu começo a observar aquela situação que, se eu for comparar quando eu comecei a ser técnico há 25 anos atrás e hoje, a dificuldade de fazer com que uma criança participe da modalidade é muito, mas muito maior. Porque nós temos hoje algumas Sim, hoje em diversões. dia tem Né? outros atrativos. Sim. Isso, você tem o celular na mão, você tem o tablet, você tem a internet na mão, que faz com que a A criança também se violência. divirta. Isso, então você tem uma realidade diferente. Na minha cidade, por exemplo, eu tinha atleta, por exemplo, que andava 10 quilômetros de bicicleta para treinar. Hoje, o pai não deixa o menino sair a 1 quilômetro com medo de violência, né, de roubo, né, de atropelamento, enfim. Claro. A cidade vai aumentando e a gente vai ficando com mais dificuldade. Então, além de tudo, a gente tem N dificuldade de manter o atleta. Né? Então, o professor começa a perceber que se ele faz, ele tem resultado A. Né? E se ele não faz, também ninguém vai muito cobrar ele. Então, ele acaba falando, por que eu vou ficar Tá batendo certo. na ponta de faca? Né? Então, eu vejo um pouco assim. Claro. Né? Pela falta de apoio estrutural, a gente deixa de ter, de repente, mais huertas, né? mais jogadores de ponta Claro. como devia ser. Então, e esses meninos, quando acabam se destacando, acabam indo para esses grandes centros. Né? Então, o basquete ele acaba ficando funilado mesmo.
Entendi. Gabriel, fala um pouco das pessoas do basquete do Mato Grosso. Você falou de um monte de cidades, Sorriso, que É, tem inclusive essa estrutura de conseguir jogar o CVC, e de outros lugares do interior. Fala aí quem é esse cara que conseguiu viabilizar esse projeto do Sorriso? Quem são os guerreiros das outras cidades que enfrentam todas essas dificuldades de viajar 20 horas para jogar? Fala um pouco assim das pessoas que merecem que você tire o chapéu aí do seu cara, estado. tem muita gente, né? Tem muita gente que rala, assim. Então, Sorriso é um exemplo, acho que para o país, porque, poxa vida, eles estão no interior do interior, né? Mato Grosso tá fora dos grandes eixos, né? E eles estão a 450 quilômetros da capital, ao norte. É uma cidade que tem pujante no agronegócio. E eles conseguiram fazer uma coisa lá atrás, né, que não foi o basquete que fez, mas foi a administração local. Eles conseguiram plantar um fundo de esportes e conseguiram captar recursos para as modalidades. Né? E aí eles começam, com esse advento do CBC, eles começam a organizar isso aí. Fala, poxa vida, nós podemos participar. Né? Então eles começam a, a usar essa estrutura que eles têm para estar podendo participar. No começo, só pancada, né? Só pancada. E hoje eles já começam, principalmente no feminino, ter um resultado um pouco melhor. Né? Porque o feminino também você não tem tantos participantes. Né? Eu vi lá na categoria sub-17, 32 ou 36 no masculino e acho que 10 no feminino. Né? Então, eles conseguiram pegar essa estrutura deles e ir para cima. Né? Então, acabam tendo bons resultados. Isso volta para o Estado, né? Quando eles voltam a vir jogar no Estado, eles têm atletas muito mais maduros em termos de jogo, né? Os meninos são mais calmos para definir na hora certa. Então, você consegue ter resultados assustadoramente melhores do que normalmente você ia ter, porque você está. O intercâmbio gera desenvolvimento, né? O intercâmbio Esse gera intercâmbio é desenvolvimento. fundamental. Né? Mas aí você vê gente fazendo. Então, por exemplo, eu como presidente, eu vejo as realidades, né, saltando nos meus olhos. Né? Então, por exemplo, eu vejo Sorriso, que dá uma bolsa atleta para as meninas e para os meninos, né? E vejo, por exemplo, Nobres, né, ou algumas equipes que chegam para pagar a inscrição, o dinheiro da arbitragem com nota de R$ 2. Aquele bolo assim, de nota de R$ 2, de 100 tava todo mundo rico, né? E o cara tem aquele monte de nota de R$ 2 por quê? Porque ele faz rifa. Ele vai vender bombom na Claro. rua, entendeu? Esses caras acabam fazendo esse tipo de coisa, né? E sorteia a cesta de Páscoa, né? E sorteia a cesta do Dia dos Namorados. E vão fazendo essas situações, né? Para poder estar participando, né? Sim. E aí vai lá brigar com o chefe de departamento, o secretário de esportes, né? Aí o pai vai junto, então sempre uma briga muito grande. Então a gente tem gente em Nobres, né? Nós temos o William lá que está fazendo um trabalho sensacional, parou e está voltando, né? A gente está vendo o pessoal lá de Várzea Grande, que é do lado de Cuiabá, né? Que é junto, né? De Cuiabá, voltando também com um projeto muito legal que é da LBF. Né? Nós temos Cuiabá a Escola Arena que é um projeto sensacional do governo aqui, que teve a Copa do Mundo e teve a Arena Pantanal, que custou lá R$ 1 bilhão, foi 500 milhões, eu não lembro agora, um valor muito alto, e o futebol nosso não tem essa expressão. Então ficou a arena abandonada lá, eles transformaram ela agora na Secretaria de Estado e transformaram ela numa escola modelo de esportes. Então o aluno vai lá, ele fica o dia inteiro lá, na escola estadual, e nessa escola eles têm que fazer 10 horas, se eu não me engano, 10 horas de esportes. Né? Então você tem as equipes de basquete masculino, basquete feminino, de luta, né? Teve um menino que foi campeão brasileiro nos Jogos Escolares de luta olímpica. Então, montaram uma estrutura, né? Então tem bons treinadores lá que conseguem fazer, mas também não tem o apoio do governo para poder viajar, para poder fazer. Só treina. Né? Claro. Te dá um material para treinar, ó, treina aí e pronto. Né? Então, se eles querem competir, vão na mesma situação. Né? Vão fazendo rifa, vão fazendo, captando dinheiro, vaquinha online, para estar participando. Né? Você vê, por exemplo, o Isaac Newton, que é uma escola particular, que tem uma treinadora lá que está desde os anos 80 trabalhando, entendeu? Ela já se aposentou
do meio público que continua fazendo basquete e tem bons resultados, tem tido bons resultados em todas as categorias que ela joga, mas faz um trabalho isolado, sozinha. Então ela tem lá no fundo da casa dela uma mesa que quando chega perto da competição, ela vai lá e faz uma mini pizzaria e vai vender pizza, a molecada vai vender pizza. Então, normalmente, 80% dessas equipes acabam participando assim. Nós temos estruturas em que a prefeitura não faz como o Sorriso faz, né, no exemplo que eu dei, que é de estar dando bolsa atleta, esse tipo de coisa, mas que acaba custeando as despesas básicas, né? Dá o transporte, né, paga a inscrição e O alimentação. Ou então só... Corcunda sabe como se deitar, né? O Corcunda sabe como se deitar. e, O dá, importante é dá, isso. Assim, diante das realidades que eu ouvi aí de Roraima, do Amapá, que não tem praticantes na categoria de base, eu chego a uma conclusão que são esses guerreiros aí que fazem rifa, que vendem churrasco, que fazem pizza, para existir o basquete na sua cidade ou no seu clube, que fazem o basquete brasileiro. Imagina se esses de todos, pelo menos desses 9 estados certeza. que eu conversei até agora, se esses tivessem desistido ou tivessem parado, o que seria de nós? Não é verdade? Com certeza. Então, por isso que eu guardei esse pedacinho assim para a gente falar das pessoas que não desistem, que tomam porrada e levantam. E eu queria falar de 2 pessoas. Primeiro, de quem me deu o seu contato, que foi o Éder, que vende pranchetas maravilhosas. Vocês podem procurar aí no Instagram, Éder Fidelis, pranchetas para todo o Brasil, de muito boa qualidade. E segundo, de um cara de uma cidade de Sinop, segundo ele me deu esse relato de um cara da cidade de Sinop, que chegou a fazer prova para Gari para poder manter o projeto dele de basquete que a prefeitura tinha entrado e tinha acabado. Conta a história desse cara aí para mim. Então, primeiro, o Éder, eu falo para ele que a prancheta dele passou no teste do Imetro, né? Porque eu já joguei ela no chão já umas 3, 4 vezes, ela não quebra. Né? E Então, isso é eu falo, fundamental. eu falo para os meninos, cuidado, hein, se a prancheta um dia bater na orelha de alguém, não vai quebrar a prancheta não, né? É Brincadeiras à arma parte, branca. o Éder é um grande amigo, um cara sensacional, batalhador, né? Foi árbitro, né? Fiquei sabendo que você foi árbitro também, né? Sim, É, sim. então, o Éder é um cara desses caras que é apaixonado pelo esporte, trabalha numa escola particular e no poder público, né? Não tem muita estrutura, quando vai tem que correr atrás também, né? Tem vezes que ele fala assim, Gabriel, não vou conseguir ir, cara, não vai ter jeito, é impossível, porque infelizmente eu não vou ter o apoio que eu achei que eu ia ter. E aí a gente fica sempre essa participação, mas é um cara fantástico, né? Esse cara que você falou aqui de Sinop, né? Eu já fiz muita loucura já para Sim. tá no esporte, né? Então, há 3, 4 anos atrás, tiraram. Eu trabalho eu sou professor concursado do Estado, né? E aí eles cortaram a cooperativa que eu tinha, a cooperação técnica que eu tinha, e os cargos, geralmente não são cargos com salários bons, né? E eles cortaram também, passaram assim para o amigo do vereador, né? Política. O amigo do amigo do amigo do outro, né? E falou, não tem mais seu cargo. Eu falei, tudo bem, fazer o quê? Eu vou continuar fazendo, né? E aí falaram assim, se você quiser a gente pode te ajudar, mas eu te contrato como gari. Eu falei, não tem problema. Se tiver que limpar também, porque você acaba limpando o ginásio, você acaba limpando É, vestiário, quando faz jogos, vai para a cozinha também. Então, não me é de nada ruim. Então a gente abraçou e foi, né? Isso foi assim, durante 1 ano e meio. Então, como não desisti, falaram assim, não, tira o salário, né? E aí, faz 3 anos que eu faço basquete hoje, por amor mesmo, assim, né? Eu trabalhei com todas as categorias já. Hoje eu trabalho só com o juvenil e com o infantil, né? E uma escolinha só, porque é o tempo que me sobra, né? Porque você tem que tem que trabalhar, né? Tem que pagar as contas, então o tempinho que sobra é fazendo basquete e levando bronca da esposa, né? Porque você acaba faz deixando parte. de estar com a família, deixando. Agora nesse momento eu estou na casa dos meus pais. Meu pai tem 83 anos e minha mãe tem 76. E por conta do coronavírus eu me mudei para casa deles, trouxe a família para cá, para estar
fazendo com que as pessoas não entrem na casa deles, né? Porque minha mãe é costureira e tal, eu falei, não, eu vou ficar aí porque é impossível que eu não consiga ajudar, né? Para eles não terem contato. Então hoje estou Tem na que casa dos meus cuidar pais, mesmo, não né? tem jeito. E a família, a minha esposa foi treinadora durante alguns anos também, né? E a gente acaba fazendo por amor mesmo, né? Por que isso? Porque eu acredito que o basquete pode mudar a vida das pessoas. Mudou a minha, né? Eu não teria hoje uma faculdade ou duas especializações que eu tenho, ou mestrado, se não fosse o basquete estar me impulsionando para isso, né? Em 2011 eu tive um câncer de rim e eu tive que parar, né? E eu parei somente durante a minha cirurgia, né? Então tirei os pontos, com 20 dias eu estava na quadra e a gente já teve um Centro-Oeste, eu já fui direto para as fases semifinal e final, nós ganhamos Centro-Oeste, eu com ponto ainda, né? Perdi um rim, então a gente está sempre ali, né? E aí quando teve essa oportunidade, eu falo sempre oportunidade, né? De trabalhar de forma voluntária, eu falei assim, cara, eu não vou deixar de fazer, porque você vê o atleta treinando, o atleta com uma bolsa numa escola, né? Que de repente ele vai perder essa bolsa, né? Você vê uma série de situações que dependem de você para que isso aconteça, né? Você, pô, é muito egoísta da minha parte, falar É assim, um não, caminho sem volta. fala assim, se eu tiver que, se não tem grana eu vou parar, eu acho muito egoísta da minha parte. Então eu continuei, tô continuando ainda. Esse ano agora, pela primeira vez em 25 anos, eu tô de férias forçadas, sem basquete, tô agoniado, né? Porque a gente fica, Eu também. Estou a na gente mesma fica, situação. a gente fica louco assim de estar querendo fazer. Ontem mesmo eu participei de uma live com o Dornelas, né? E começa a ouvir basquete, fala de basquete, fala, putz, cara, eu preciso ir para a Eu peguei quadra, o né? finalzinho dela também. A gente fica nessa situação assim. Então, é, eu sempre falo para as pessoas assim: se você fizer por dinheiro, cara, não faça. Não faça porque você não vai ter resultado, né? Porque no Não final das vai, não contas, vai. Vai só se frustrar. o atleta precisa entender isso também, né? Que se você, eu não pago nada, nunca paguei nada para um atleta jogar e treinar comigo, né? Então ele faz por amor, né? E eu nos últimos anos acabo fazendo isso também. Então vou fazer enquanto puder fazer, né? A pressão maior hoje é em casa porque tem que estar com o filho, tem que estar com a esposa, tem que estar com a família, né? Mas Claro. enquanto eu puder estar na quadra trabalhando e fazendo pelo basquete, seja como técnico, como presidente de federação, como dirigente, a gente vai estar sempre batalhando aí. Cara, parabéns, assim, eu também sinto que o basquete mudou a minha vida, assim, formação de caráter, etc. Você falou do câncer que você teve, da cirurgia que você teve que fazer, que voltou em 20 dias. Ano passado, eu infartei, eu apitei 4 anos, e no meu primeiro jogo, na volta como técnico, eu infartei no primeiro jogo. Faltava 2 minutos, o jogo estava 3 pontos, não aguentei, infartei, e 10 dias depois eu estava dando treino de novo. E assim, lógico, o médico autorizando eu fazer algumas coisas, que mudar algumas maneiras minhas. Eu fumava na época, parei de fumar. Então, assim, mudou muita coisa na minha vida. Meus filhos estavam no ginásio, minha mulher, meus filhos estavam no ginásio e mudou muito a minha vida, assim. E aí, assim, as ironias do destino, né? No final do ano, meu clube tinha duas categorias, 13 e 15. Eu era técnico do 15, junto com o garoto que era técnico do 13, a gente trabalhando junto o tempo inteiro. E no final do ano a gente foi campeão de 13 no mesmo ginásio, que foi o ginásio do Fluminense. Então, e aí logo depois dali saí do Brasil, vim morar na Argentina para me aprofundar na escola de treinadores. O Glauco, inclusive, está aí, que é o técnico campeão. E assim, me identifiquei muito. Os dois foram árbitros, a minha mulher também jogou, ela não foi treinadora, mas ela ainda joga. E assim, muito legal ouvir a sua história, porque são coisas que me identificam muito. Aí você entrou, sobre, por exemplo, ontem na live do Dornelas e tal, é isso que eu queria te perguntar. Já teve alguma vez aí no seu estado, naquela época que existiu a Escola Nacional de Treinadores, clínicas aí ou próximo, que fosse acessível,
você busca, hoje em dia é mais fácil, né? Mas quando você começou, você buscava informação e se capacitar de que forma, como, aonde? Conta para mim aí como é que você, como técnico, estuda, como é a sua rotina, dá uma dica para a galera aí. Então, na realidade, eu comecei estudando da seguinte forma, né? Eu fui, com um ano de educação física, eu fui para o FIEP, lá em Foz do Iguaçu, que é aquele curso da Federação Internacional de Educação Física. E lá eu conheci um cara fantástico, o primeiro curso que eu fiz foi o Milton Felker, e ele me mostrou uma coisa importante, você tem que ensinar basquete para as crianças brincando. Né? Então, no começo, eu me aprofundei muito em atividades lúdicas ao basquetebol. Né? Jogos pré-esportivos, mini-jogos, grandes jogos, jogos adaptados ao basquete, né? Enfim, procurei isso aí. Só que naquela época, quando eu falo naquela época, eu estou falando de anos 90, a gente não tinha tanto Sim, acesso como se tem hoje. Hoje você tem acesso até demais. Né? E aí eu sim, tem comecei que filtrar, né? a comprar manual show do esporte da Band, né? Comprar Drill for Skill, né? Do Sean Miller, né? E algumas fitas assim que conselhos técnicos da NBA, de técnico para técnico. Eu comecei a furar aquelas fitas de VHS, lia muita apostila, né? Comprava, tirava xerox, né? Conseguia algumas situações. Em 1999, eu conheci um árbitro de São Paulo, ele veio apitar aqui, a gente trouxe ele para apitar aqui, e ele falou, Gabriel, por que você não vai a São Paulo e vai fazer um estágio num clube lá? Eu falei, cara, não tem acesso nenhum. E ele me arrumou para ir para Franca, e eu, pela primeira vez, fui em Franca, e cheguei lá, o Hélio Rubens estava lá, ele estava indo para o Vasco naquela época, com o Sandro Varejão, o Elinho, aquele pessoal todo. Então, ali eu olhei pela primeira vez um alto rendimento, né? Então eu já estava ali trabalhando há 6, 7 anos e a partir dali eu comecei a ir várias vezes, né? E hoje a gente troca muito material, né? Na nuvem, enfim, a gente tem muito material no YouTube hoje, tem essas clínicas, né? Que a gente acaba fazendo, trocando experiência. A gente acaba tendo até muito acesso, que eu acho que até é ruim, né? Que acaba tirando foco. Então hoje eu procuro tirar uma ou duas vezes por semana em determinado tempo, né? Não é muito, é tipo uma hora e meia, no máximo, e eu falo assim, hoje eu vou procurar treinamento de footwork, né? E aí eu vou procurar só aquilo. Então vem muita coisa, eu vou descartando, vou tirando e vou vendo aquilo lá, né? Para poder fazer, né? E faço muita estatística nos meus treinos, né? Acabo o treino, vou lá, anoto, marco o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer no próximo, para estar planejando e gasto muito tempo planejando as situações para poder fazer. Uma vez eu fui fazer um desses estágios com o Lula, em 2013, ele estava no Coque, o Coque ganhava tudo naquela época, né? E o Alex, eu lembro que estava Ribeirão no. Preto, né? Isso, Coque Ribeirão. E o Alex estava no Hornets, na época na NBA. E quando eu fui lá, ele foi também. E ele estava com o tornozelo machucado, né? Tava fazendo fisioterapia. E aí eu perguntei para ele, né? Eu falei assim, cara, quanto tempo vocês treinam na NBA, né? Eu achava que era 8, 10 horas por dia, né? Que os caras, né, levantavam de manhã, pegavam o seu uniforme, ia para quadra, saia só à noite, né? Pelo tanto que os caras jogavam, né? E aí ele me jogou Trabalho, né? me jogou um balde de água fria. Ele falou, cara, a gente nem treina às vezes, né? Só jogo. Viaja E, mais do que joga mais do então, que treina. então e a gente quando treina, a gente treina de uma hora, né? Mas a gente sai de lá engateando do treino, né? E ali mudou muito, assim, o meu pensamento, assim, eu comecei a buscar muito essa coisa do equilíbrio entre volume e intensidade, né? Como que eu consigo dar um treino com qualidade num tempo pequeno de uma hora e 10, né? Que é o tempo que eu tenho de quadra, né? Eu não tenho 3 horas de quadra, eu tenho uma hora e 15, né? Então, às vezes eu dou muito treino misto, as meninas e os meninos junto, e trabalho mais fundamento porque só tem aquele horário de quadra. Então, às vezes eu junto 4 categorias de uma hora, dou treino para 40, porque meu horário de quadra é só aquele. Então, você tem que adaptar. Então, quais são os exercícios que eu tenho que fazer? Claro. Então, não adianta eu estar estudando e vendo qual a fórmula do triângulo Chicago Bulls, do Phil Jackson,
se a minha realidade não é nem perto dessa, né? Então, eu acho que o grande pulo do gato, né, é você saber o que você tem e planejar para aquilo que você tem, né, e aonde você quer chegar. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho 1 hora de quadra. Não adianta eu querer fazer um treino para 2 horas de quadra, fazer um treino de arremesso bem longo e coletivo. Não vai rolar, né? Então, eu tenho que criar fórmulas e metodologias para que isso possa surtir efeito. Então, acho quando você me perguntou sobre estudar, hoje eu estudo assim. Eu procuro focar muito no que eu quero e buscar. E você acha muita coisa, né? E acha muita coisa que às vezes, pô, nossa, que exercício legal, esse exercício é top. Mas não é o que vai fazer com que o seu Não atleta dá para aprenda aplicar, né? e não vai ter. Você pode até aplicar ele, mas ele não vai ter o resultado que você teria, né? Então, acho que o grande lance hoje que eu procuro fazer é estar estudando em cima muito do que eu quero, do que eu vou. Então, assim, hoje eu tenho 2, 3 HDs aqui com um monte de material. Eu nem pego mais material, tem material que eu nem vi ainda, né, que está ali. É, e hoje você tem as mídias sociais e com muita, mas muita coisa, né? Então eu acho que o segredo hoje é você não estudar tudo que te venha. É você ter foco. O mestrado me ensinou muito isso, né? Mestrado é você saber muito de um pouquinho, né? Então, É saber eu procuro. selecionar, né? Hoje eu acho que o lance de estudar é saber selecionar o que você quer realmente, né? E acho que o mais difícil é saber realmente o que você quer dentro da sua realidade. Acho que é o grande lance. Concordo. Assim, eu sinto muito falta de sentir, enquanto eu morava no Brasil, a falta de um plano de carreira para o treinador. Ele se forma em educação física e aí? Né? O que, que ele tem que fazer para ele chegar no NBB, numa seleção brasileira? É muito complicado, é muito política, é muita coisa. E tanto que eu cheguei a tomar essa decisão de vir morar na Argentina para poder fazer a Escola Nacional de Treinadores, que é reconhecida pela FIBA, que é reconhecida em diversos países, e aí sim poder realmente estar onde eu quero chegar, estar no grupo na prateleira de cima. Sobre a Escola Nacional de Treinadores do Brasil, teve acesso a galera do Mato Grosso do Sul? Teve alguma clínica perto? Me conta o que você soube dela, por que você, como presidente de federação, por que você acha que acabou? Então, na época, né? Na época eu era técnico, né? E a gente conseguiu ter aqui algumas dessas clínicas. Se não me engano, foi 2 ou 3. O último que veio foi o Neto, veio ele, o Diego Falcão, na época. Eles estavam em São Paulo ainda, no Paulistano. Né? Na sequência, eles foram para o Flamengo. E a gente teve isso aí. Né? O que a gente observa é que, eu sempre costumo falar, né? Numa corrida de ratos, né? Apesar de você ganhar, você ainda continua sendo um rato. Né? A gente vê muito hoje muita gente puxando cada um para um lado, né? A gente não descobriu ainda que se a gente puxar todo mundo para um lado só, a gente consegue chegar muito mais longe, né? O fardo fica menor, né? Então eu vejo que a escola de treinadores ela começou a ficar cara e a gente não tem hoje dinheiro para fazer. Eu falo a gente, eu falo geral, CBB, federações, Sim. clubes, né? A gente não tem acesso à grana, até porque não tem. Nós estamos numa crise financeira mundial e agora vai ser pior ainda, né? Com essa pandemia. A Então a gente não gente. consegue fazer base, imagina Exatamente. Então, capacitar treinador. e aí o treinador, às vezes, ele fala, poxa vida, eu vou até o lugar, o cara vai lá e cobra uma grana que não é a realidade, né? Eu tentei trazer alguns técnicos para o Mato Grosso para estar vindo aqui, dando um curso, entendeu? Aí o cara pede lá 10 mil, 8 mil para vir aqui para ficar 2, 3 dias, mais passagem e tal. Então você vai gastar 15 mil com o cara para ficar um final de semana. Então eu prefiro pegar esse dinheiro e fazer N campeonatos. Né? Porque o cara vai chegar vai falar de uma realidade dele, né? Vou trazer um cara do NBB para dar um renome pro meu evento. O cara vai vir aqui falar um monte de coisa de transição do Real Madrid, né? Do sistema defensivo do Barcelona, e todo mundo sai sem aproveitar muita coisa. Né? Então eu acho que falta, mas falta mesmo uma estrutura como tem na Argentina, né? Como tem na Espanha, a gente vê muito, né? Essas escolas de treinadores. Eu acho que é uma falha muito grande do nosso sistema, né? Dentre as falhas tantas que tem. Mas é muito difícil você gerenciar isso aí, porque de repente eu vi isso minha visão, né? Vi isso na Escola Nacional de Treinadores.
começa muita gente puxar para um lado daqui, outro lado dali, e a Muita coisa vaidade, acaba né? ruim. Muita Muita vaidade vaidade. e esquece de ver o principal, que a escola é para ensinar, aprendizado, trazer novos, novos professores para a modalidade. Eu acho que eu estava dando aula, até Tá. 2 anos atrás, estava dando aula na universidade, e a pergunta que eu fazia para os acadêmicos era assim, quem quer trabalhar com esporte? Não só basquete, esporte. Então, de 100 alunos que você pergunta, dois, três. Né? E desses caras é futsal, futebol americano até, entendeu? E basquete você não vê muita gente. Então, a tendência é que o atleta vire treinador em algum momento, né? Ele tem o problema do CREF, e aí depois ele busque o seu CREF, o seu diploma, depois disso, né? E não ao contrário, né? O professor que venha, que depois ele se forma, ele faz uma pós-graduação em basquetebol, né? Que ele de repente faça um Eu mestrado na acho. área, né, esportiva. Então, isso Sim. não tem hoje. E eu acho que as faculdades que à distância estão perdendo tempo aí, porque a clientela é vasta, é um nicho de mercado muito grande e não está tendo aproveitamento. É muito interessante o que você falou, é o seguinte, aqui, por exemplo, para você fazer a Escola Nacional de Treinadores, você não precisa ser professor de educação física. E eu acho que o Brasil podia ser o diferencial, ter o diferencial com os graduados em educação física, mais a Escola de Treinadores, juntando com o material humano que eu acredito que seja o melhor do mundo, a gente Concordo. ia ter um basquete muito mais desenvolvido. Se a gente conseguisse aliar, né, a obrigatoriedade da graduação em educação física com uma escola de treinadores sedimentada, não é aquela coisinha de sábado, domingo e sexta, sábado e domingo, não. Entendeu? Aqui, por exemplo, o modelo é 1 ano para fazer o nível 1, presencial todos os sábados, e assim, mas a Argentina é menor. A Argentina é menor, mas tem estado que é a quase 2.000 quilômetros da capital também. Tem estado entre Cordilheira dos Andes e Paraguai que tem núcleo da escola de treinadores. A economia daqui é muito mais deficiente, assim, R$ 1 vale 15 pesos. Então, assim, é muita. É um, a gente podia ter o diferencial com a graduação em educação física com uma escola de treinadores forte, juntando com o nosso material humano. Assim. Então, são coisas que, infelizmente, eu bato de frente, porque eu buscando esse plano de carreira, eu tive que sair do lugar que eu amo, do país que eu nasci, para poder chegar onde eu quero chegar. Então, eu sou um defensor da Escola Nacional de Treinadores. Outra coisa que eu queria falar com você. Você contou a história da cidade de Sorriso, que se estruturou para conseguir jogar o CBC. O CBC é 50 mil por ano, R$ 4.000 por mês para você ser um sócio, né? Você acha que alguma outra instituição do seu estado seria capaz de fazer isso? Essa é a primeira pergunta. Segundo, o quanto que esse núcleo em Sorriso transforma dele, por exemplo, tirar atleta, jogador, tirar às vezes é no bom sentido, tá? De oferecer uma coisa melhor, uma estrutura melhor, uma bolsa de estudo, uma ajuda de custo, etc., de garotos de outras cidades, e isso provoca o desestímulo do professor ou até a extinção da equipe, porque, pô, no Rio de Janeiro eu via muito isso. O garoto sair de perto da sua casa ou da sua cidade, aí no caso que você falou que a maioria é por municípios, sair de perto da sua casa, isso pode influenciar, né, em rendimento escolar, tudo que ele pode ter de problemas, que se tivesse o brasileiro de seleções, como teve até 2015, se esses garotos não poderiam ficar mais tranquilos nas suas cidades ou nos seus clubes, sabendo que, mesmo tendo um nível excelente, sabendo que ele ia ter um campeonato nacional para ele jogar. Então, vamos lá, vamos resumir essa pergunta toda aí. Se outra cidade teria condição de pagar esse preço que Sorriso paga, de dinheiro mesmo, financeiramente, sobre o êxodo provocado por ter uma só que é capaz, e se o brasileiro de seleções não poderia frear esse êxodo.
Vamos por partes. Primeiro, com certeza não. Hoje, nenhuma equipe tem 40 mil, 50 mil no bolso para estar pagando, né? O pessoal tem dificuldade de transporte, imagina para estar participando, né? Então, vamos supor que eu tenho até o dinheiro, mas de repente eu não vou ter o ônibus para ir até o aeroporto, né? De repente que é 300 quilômetros, 200 quilômetros, 500 quilômetros, né? No meu caso, na minha cidade, a gente tem aeroporto, Sorriso tem aeroporto, né? E Cuiabá, né? Mas hoje a gente não tem uma visão de algum clube, alguma cidade tendo vislumbre. Às vezes até tem o dinheiro. Né? Você vê algumas cidades que tem uma pujança no agronegócio legal, que tem um desenvolvimento legal Você assim, acha que é financeiro. interesse? É uma falta de interesse? Eu acho que, Ou ninguém, eu acho que ou ninguém são, cavuca ali para arrumar essa. eu acho que duas coisas. Primeiro, uma grande falta de interesse dos dirigentes de forma geral, porque a maioria dos dirigentes eles vêm de uma situação política, né? Alguém que indicou o cara para ser o secretário de esportes, né? Esse cara de repente quer ver voto e aí de repente ele acha que um campeonato amador de futebol de campo é mais interessante do que isso, né? A gente vê muito isso. Sim. Mas hoje eu não Política. vejo, hoje eu não vejo alguém alguma cidade com essa pegada hoje para disponibilizar 40, 50 mil reais, tem mais umas contrapartidas, né? Segundo, no exemplo de Sorriso, a gente tem algumas situações. Eu estou a 80 quilômetros deles aqui. O ano passado o aeroporto deles fechou por estrutura da ANAC e eles vieram pegar voo aqui, né? São 80 quilômetros. E aí o que acontece? Em algumas das competições, eles pegaram atletas de outras cidades, né? Então, por exemplo, as meninas aqui treinam comigo, algumas foram em praticamente todas as competições, nas categorias dela, até em categorias maiores, e jogaram, e tiveram bons resultados, né, com o Sorriso. Mas aí acaba indo, joga e volta, né? Acaba sendo assim, É, ó, é uma, é uma. Aí se empresta o torna a jogador, seleção estadual. mais ou menos, né? Porque o técnico ele vai pegar só o que falta para ele, né? É o time dele, Claro, e aí também, também. ele vai pegar dois, três. Né? Então ele vai levar, por exemplo, 9 atletas dele e mais dois ou três Completa, ali. né? Ele vai completar com o que falta para ele. De repente falta um pivô, sempre falta pivô, né? Sim. Sempre está faltando pivô. Todos os lugares, né? Todo lugar falta um pivô grande e um armador habilidoso, né? Todo lugar falta isso. Então, Sorriso tem feito assim. Né? Em alguns casos, em algumas categorias, tem chamado alguns atletas. Eu vejo assim, para finalizar isso aí, essa pergunta sua, nos grandes centros eu vejo assim, até uma situação de falta de ética de alguns técnicos. Por exemplo, esse ano eu tive a sede com Exatamente. 3, 4 jogadores do meu time aqui, acabaram indo jogar o CBC por Sorriso, né, um menino especificamente, né? Foi jogar lá por Sorriso, e na volta o pessoal pegou o telefone dele, ligou para ele, ligou para o pai, quando eu vi o menino estava indo embora. Né? Inclusive um foi embora, tá em São Paulo, e o outro acabou não indo, né? Porque de repente eu falei para ele, ó, olha a estrutura de onde você está indo, onde você vai morar. Você viu? Não, não vi. Onde você vai, o que você vai comer, onde você vai comer, como é, quem que é seu técnico. Então a gente orientou, mas você tem a sua liberdade, né? E aí por conta dessas Claro. situações todas aí, acabou não indo. Mas acontece muito de quando aparece um menino, né? Esse menino acaba se deslocando para o grande centro, porque o cara quer resultado, porque se ele não tiver resultado, o projeto dele não é bem visto e ele acaba perdendo o emprego também, né? E aí, quando esse menino sai, desmonta toda uma estrutura de um clube pequeno, né? De uma cidade pequena, que acaba perdendo o resultado e o professor acaba desanimando, né? Por conta disso. Até porque, no futebol, se eu revelo um atleta, toda vez tem os 10% do clube formador, né? Então eu lembro muito bem que Sim, quando você ganha o Kaká foi vendido passe. do Milan para o Real Gabriel, Madrid, seguinte, a São gente tem Paulo mais, ganhou a tem grana, mais né? 30 segundos, vai cair. Tem mais 20 segundos agora, vai cair. A gente volta que ainda tem mais alguns assuntos legais aí. Certo, Beleza? Aí depois na volta eu vou te perguntar diretamente sobre a falta que faz o brasileiro de seleções. certo, Beleza? ok. 10 segundos e vai pensando aí que isso é uma outra coisa